Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como usar o Simple Present e o Present Continuous na prática, e para isso eu quero que vocês me acompanhem aqui na tela do meu computador. Vamos lá? Bom, pessoal, e como não poderia ser diferente, eu trouxe aqui alguns exercícios para que a gente possa praticar, então, o uso do Simple Present ou do Present Continuous. A título de referência, eu não tirei esses exercícios da minha cabeça, tá? Então, esses exercícios foram extraídos de um material que eu uso nas minhas aulas da National Geographic, especialmente do livro Life Elementary. E o que vai acontecer nesses exercícios, pessoal? Bom, esses exercícios, inclusive, fazem parte de uma aula na qual a gente trata sobre assuntos relacionados à moda. Eu acredito que essas frases aqui, em específico, não são frases aleatórias. A gente vai dar uma olhadinha e a gente vai identificar qual que é a alternativa entre essas duas, entre essa barra que a gente vai escolher, tá legal? Então, bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal. Na última aula que a gente tratou sobre presente contínuo e o Simple Present, eu mostrei para vocês que tem algumas palavrinhas que são chamadas de marcadores temporais, que a gente pode utilizar para identificar se uma frase está sendo falada no Simple Present ou no Present Continuous. No caso dessas frases aqui, acredito que quase todas as palavras vão ter um marcador temporal. No caso dessa primeira, a gente tem um marcador temporal at the moment. Então, bom, eu já sei que é algo que está acontecendo no momento, at the moment. Então, nesse caso, the options I have are I travel or I am traveling. Nesse caso, a gente vai escolher a opção I'm traveling, ok? So, at the moment, I'm traveling in Asia. Então, é uma ação que está acontecendo nesse momento, no futuro provavelmente não vai acontecer mais, ok? No segundo caso, a gente tem a seguinte frase, usually he to the gym during the week. Então, aqui a gente também vai ter uma palavrinha, um marcador temporal. No caso aqui a gente tem um advérbio, que é o usually. E os advérbios, pessoal, a gente vai usar especialmente quando a gente estiver falando sobre ações rotineiras. E quando a gente estiver falando sobre ações rotineiras, a gente vai usar o simple present, que no caso aqui vai ser representado por esse doesn't go. Então, usually he doesn't go to the gym during the week. Então, normalmente ele não vai para a academia durante a semana. Caso a gente escolhesse a segunda alternativa, não faria muito sentido, porque a ideia que a gente traria aqui seria, normalmente ele não está indo para a academia durante a semana. Até poderia ser, a depender do contexto, a gente até poderia usar essa segunda opção. Mas esse marcador temporal aqui diz muito sobre a frase e diz muito sobre o que eu estou querendo comunicar. Então, normalmente, quando a gente tem um advérbio, a opção que a gente vai escolher é o simple present, ok? Na terceira opção, a gente tem mais um marcador temporal, que é representado pela palavra today. Então, hoje, today she visits, or she's visiting an important customer. Então, algo que vai acontecer, pessoal, isso aqui provavelmente é um plano futuro, né? Então, hoje ela está visitando um cliente importante. A gente vai escolher aqui no caso, she's visiting an important customer. Então, eu falei para vocês que quando a gente tem planos, normalmente coisas arranjadas, que já foram combinadas, a gente usa o present continuous. Number 4, a gente tem aqui, my sister likes or is liking clothes and fashion. Bom, pessoal, isso aqui é bastante importante de falar. Normalmente o verbo like, ele vai ser um verbo que a gente não vai colocar com ing. Então, de bate pronto, eu já posso dizer aqui para vocês que a gente vai usar o likes. Comumente não é um verbo que a gente utiliza com ing. Número 5, these days, the cost of clothes goes or is going up. De novo, eu tenho um marcador temporal aqui que vai ser representado pela palavra these days, esses dias. Então, pessoal, bom, esses dias, né, é algo que está acontecendo esses dias. Se é algo que está acontecendo, então eu posso dizer que é algo relativo ao present continuous. So, these days, the cost of clothes is going up. Na número 6, a gente também vai ter um marcador, que vai ser esse very often. E de novo, pessoal, esse caso aqui do very often, na número 6, vai ser bastante semelhante à número 2, porque a número 2, enquanto a gente tem o usually para representar o nosso advérbio de frequência, aqui na número 6, a gente também tem o advérbio often, que representa essa frequência, né? Então, aqui, entre doesn't go and isn't going, a gente vai escolher simple present.
present, que é aquele que mais se coaduna quando a gente tem um advérbio de frequência. Então, she doesn't go on holiday very often. Na número 7, então, a gente tem a frase Joe works or is working from home this morning. Então, esse this morning vai ser o nosso marcador temporal. Essa manhã, eu já posso determinar que é algo que está acontecendo, porque está acontecendo essa manhã no caso, né? So, Joe is working from home this morning. Ele está trabalhando de casa essa manhã, o que não significa que ele trabalha de casa todos os dias. Se fosse todos os dias, a gente poderia escolher então works. Joey works from home every day. Uma ação rotineira, não é o caso aqui. E na última, eu tenho my father comes or my father is coming from New York but lives in Philadelphia. Então, no caso aqui, ele mora na Filadélfia, mas ele está vindo para Nova York. Então, de novo, é uma coisa temporária, né, pessoal? A ação rotineira é o fato dele morar na Filadélfia. A ação temporária é o fato dele estar vindo para Nova York, que vai ser representado aqui, no caso, por is coming, ok? A gente tem mais um exercício para praticar, que eu vou colocar aqui no board também. Nesse exercício, a gente também vai ter as duas opções, either the present simple or the present continuous, e a gente vai determinar qual que é o verbo que a gente vai colocar em cada espaço. A gente tem questions, acho que a gente vai ter negativas também, não sei, ainda não vi o exercício, vamos fazer juntos. Então a gente vai determinar aonde vai cada verbo e a forma de cada verbo. Então se esse verbo vai estar no present simple ou no present continuous. Essa primeira aqui, my family from Vietnam. Poderia dizer, eu acho que o verbo que mais se coaduna aqui vai ser o come. Então gramaticalmente falando, a palavra my family é uma palavra que a gente vai conjugar com come. E por que isso vai acontecer, pessoal? Porque my family a gente vai considerar como se fosse a terceira pessoa do singular gramaticalmente falando, tá bom? Então, my family comes. Lembrando, terceira pessoa do singular a gente precisa necessariamente conjugar o verbo. Aqui a gente está usando o simple present. Se fosse o present continuous, a gente precisaria usar o verbo to be, mas não é o caso aqui. Minha família vem do Vietnã. Segundo, we with my friends in Japan for 2 weeks. Bom, aqui, pessoal, está se tratando de um plano de viagem. Então, nós, com os meus amigos, com amigos no Japão por 2 semanas. Então, nesse caso aqui, o verbo que mais vai se coadunar vai ser o verbo stay. Como eu sei que é um plano futuro, a gente já falou que planos futuros a gente pode usar o present continuous. Então, aqui, o pronome que a gente tem para fazer essa conjugação é we. Então, we are staying with friends in Japan for 2 weeks, ok? Bom, essa próxima aqui, eu já consigo dizer que vai ser o simple present. E por quê, pessoal? Porque aqui a gente vai ter o nosso advérbio, que é o sometimes, tá? Então, o que são esses advérbios que eu tanto falo? Bom, são vários, a gente tem vários advérbios. Esses aqui, especialmente, são advérbios de frequência. Então, são palavras que descrevem a frequência na qual alguma coisa é feita. Então, palavras como, por exemplo, usually, often, never, sometimes, hardly ever. Todas essas palavras, elas descrevem frequência. Então, aqui eu já sei que tem uma palavra dessa, né? I sometimes photos of ordinary people in interesting clothes. Bom, aqui, pessoal, um verbo bastante usado com a palavra photos é o verbo take. So, I sometimes take. Aqui eu tô colocando o verbo take na forma original dele, visto que o pronome que a gente tá utilizando aqui é I, a gente não vai conjugar esse pronome, tá legal? Número 4 aqui, eu já sei que vai ser o present continuous, porque eu tenho uma pergunta e o you tá no meio da frase. Isso vai acontecer principalmente porque no present continuous, primeiro a gente vai ter que colocar, caso se trate de uma pergunta, primeiro a gente vai colocar o verbo. Why are you? Olhando para nossa listinha de verbos, eu posso ver que o verbo que mais se coaduna nessa frase é o stand, que significa ficar de pé. Vou colocar ele aqui na forma do gerúndio. Número 5, a mesma coisa. Então, número 5, eu já consigo ver aqui, deixa eu ver. Na número 5, pessoal, o caso é um pouco diferente. Por quê? Na número 5, eu vejo a resposta e na resposta a pessoa está respondendo com I do. Bom, se na resposta eu tenho um I do, significa que essa pergunta necessariamente tem que ter sido feita com do também, tá? Então, no caso aqui, eu sei que para fazer uma pergunta com simple present, a gente tem que usar either do or does. No caso aqui, a gente vai usar do, porque o pronome que a gente está utilizando na pergunta é o you, combinado? So, do you. E o verbo que a gente
pode utilizar aqui, pessoal, é o know. Do you know Peter? Yes, I do. He works in my office. Você conhece o Peter? Sim, eu conheço, ele trabalha no meu escritório. Poderia ser o like também, né? Mas eu acho que na resposta, o know fica melhor para essa resposta que ele tá dando. Depois, pessoal, a gente tem aqui I to work today because the weather is nice. Perfeito. Então, bom, eu, tananã, pro trabalho hoje porque o clima está bom, ou o tempo está bom, né? Nesse caso aqui, pessoal, é um plano, não é um plano rotineiro, porque ele vai realizar somente hoje, e o verbo que mais se coaduna aqui é walk. So, I am walking to work today because the weather is nice. Faz sentido, pessoal? O verbo walk tem o sentido de andar ou caminhar. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pessoal, podem me mandar nos comentários. Para mim vai ser um prazer respondê-los, tá legal? Aí depois, vindo aqui pro final, pessoal, eu tenho a question, how is your English course? E aí a pessoa pergunta novamente. Bom, aqui de bate pronto eu já sei o verbo que a gente vai utilizar é learn, que significa aprender. A pessoa tá perguntando, tá aprendendo muito? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o present continuous. Are you learning a lot? Ok? E a última, pessoal, a gente vai ter o verbo like. Eu falei para vocês anteriormente que o verbo like normalmente não vai ser utilizado com ing. Sabendo dessa realidade, então a gente já pode entender que a gente não vai usar o present continuous, porque o verbo que a gente tem aqui para colocar é o like, certo? Então, é uma pergunta. Eu sei que em perguntas eu tenho que usar o do ou does. No caso aqui a gente vai usar o do, porque o pronome é you. So, do you like my t-shirt? Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Novamente, se tiver qualquer dúvida, para mim vai ser um prazer respondê-los nos comentários, tá legal? E é isso por hoje, pessoal. Tchau!